Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Sonoda e eu tenho uma empresa de informática dentro do Japão, né? Então, no caso aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho fora de computadores, fora de notebooks, mas a gente vai falar de impressoras, tá? Para quem não sabe, a gente também é técnico em impressora e também a gente faz manutenção em cima desses equipamentos. Também a gente trabalha como novos, né, equipamentos, impressoras novas. Não trabalhamos com impressoras usadas em venda, tá? Pelo fato do preço hoje aqui dentro do Japão, tá bom? Então, para algumas pessoas que têm interesse em comprar impressora usada, dependendo do modelo, não vale a pena e sim adquirir uma nova, tá bom? Então hoje a gente vai passar alguns detalhes em cima disso daí e a gente vai mostrar algumas coisas muito importantes antes de você fazer mudança do seu equipamento, principalmente da impressora, tá bom? Então muita gente hoje em dia me relata que após a mudança a impressora está saindo com manchas, ou então parou de imprimir, ou então imprime, mas começa a falhar a tinta, né? Então, hoje em dia é muito comum as pessoas mudarem bastante, principalmente onde a gente vive, no Japão, tá bom? Então, o que acontece? Muita gente não sabe e até hoje eu não vi ninguém orientar, principalmente os clientes, a fazer esse tipo de manutenção e prevenção no seu equipamento, tá? Então, a primeira coisa que a gente fala é justamente isso, é a manutenção. O que seria a manutenção? É desmontagem do equipamento, limpeza interna e lubrificação das partes que serão necessárias para o bom funcionamento da impressora. Muitas vezes, essa manutenção pode prevenir a perda do seu equipamento, mesmo que seja barato ou caro, tá bom? Essa impressora aqui, exemplo, é uma impressora toner, tá? Ela já não é a tinta, mas ela tem a decorrência de ter a necessidade de fazer uma limpeza interna. É mais longa e a limpeza é um pouco mais diferenciada, mas também é necessário fazer, tá bom? Nesses casos aqui, a gente vai meio que citar como exemplo a impressora como se fosse a tinta, tá? Então vamos dizer que você tem a sua impressora a tinta e você simplesmente vai fazer uma mudança, tá? A primeira coisa que a gente fala, toma cuidado na hora de você desencaixar os cabos, que provavelmente deve ter um ou dois cabos. Então desencaixe, enrole com cuidado, sem apertar muito os cabos, que isso daí já vai ser um grande pretexto para às vezes na hora que você for conectar não funcionar, tá bom? Porque não o cabo de energia, né, que é aquele que vai na tomada, mas aquele cabo que vai na USB da impressora, que é uma quadradinha e vai até o computador. Esses cabos sim, às vezes ele é muito sensível, né, dependendo de onde você comprou ou se adquiriu junto com a impressora, tá bom? Então, outro ponto importante, se você está comprando uma impressora nova, 90% dos cabos não vem mais, tá? Dos cabos USB, tá bom? Então toma bastante cuidado na hora de comprar impressora e sempre lembra de não comprar só a impressora ou então verificar se tem dentro da embalagem, né, escrito ali fora, se a impressora possui o cabo incluído, tá? De acordo com a compra. Então, na hora de você transportar, você fez esse desligamento desses cabos, ok, enrolou com muito cuidado, né? Colocou uma fitinha, alguma coisa e colocou em alguma caixinha. A impressora, muitas vezes a caixa original vem para você colocar a impressora deitada, ou seja, nessa posição, tá bom? Então o que acontece? Quando você coloca ela nessa posição, tá bom? Se for a impressora a tinta é muito pior, tá bom? Porque se a impressora não tiver feita a manutenção, toda a tinta do reservatório, que fica geralmente acumulada do lado esquerdo da impressora, né, pra gente aqui, mas quando a gente está de frente é do lado direito, tá? Então, sim, a maioria das vezes o reservatório fica desse lado. Se você tem aquele que tem o tanque colado do lado ou internamente que já vem com o bulk ink, né, que fala que é aquele reservatório onde você coloca mais tinta, então muito mais cuidado, tá? Se você fizer isso aqui com a impressora e tiver com manutenção mal feita, né, por exemplo, assim, a longo prazo não tenha feito, pode acontecer da tinta começar a derramar e às vezes pegar na parte do circuito e você perder a impressora na hora que for religar ela, tá bom? Outro porém que toda vez que você for movimentar a impressora, nunca coloque ela de lado, nem de ponta cabeça, né? Não faça isso com a impressora nunca. Simplesmente coloque ela sempre nessa posição, até mesmo na mudança. Na hora de colocar na caixa original, por mais que ela venha em pé, você não pode utilizar mais ela assim. Sempre recolhe ela desse jeito dentro da caixa e você pode enviar para qualquer lugar, né, notificar que essa parte superior é para cima na caixa, né, fazendo aquele desenho do kanji, né, ou então escrevendo em inglês ou algo do tipo, tá? Alguma marcação
que tenha sim essa identificação, que seja esse movimento, esse lado para cima, tá bom? Isso é muito importante, vai resolver 60% dos problemas que geralmente as pessoas têm com mudança, tá bom? Então, a gente falou já o ponto principal aqui, tá? Que é não poder balançar essa impressora, nem colocar nem assim, nem deitado, simplesmente da mesma posição que você começou a utilizar ela, né? Que é assim que usa a impressora, né? Não tem outra forma, né? Então, você vai colocar ela em pé na caixa, colocar assim, fazer uma marcação e transportar ela para qualquer lugar que você tenha ido. Se a impressora for nova, lacrada, você nunca abriu a impressora, nunca instalou impressão, nunca fez nada, a impressora está lacrada ainda, você pode movimentar ela da forma que você desejar. Só não recomendo colocá-la de ponta cabeça, tem alguns modelos, né, que às vezes solta essa espuma e às vezes acaba pegando em alguma engrenagem e acaba gerando bastante transtorno mesmo a impressora sendo nova, tá bom? Outro ponto, tá, gente? Agora a gente vai falar da parte assim técnica, tá? Muitas impressoras hoje em dia dentro do mercado, que às vezes você encontra por 7, 8 mil ienes, né? Não vale a pena, tá? A grande maioria, não são todas, mas a grande maioria não vale a pena. Por quê? Porque muitas vezes você compra a impressora por 7 mil ienes, 8 mil ienes, aí você fala assim, ah, mas eu quero usar para pouca coisa. Dependendo de como é o cartucho da impressora, a forma de impressão dela, ela pode gerar bastante gasto para você, tá? Porque você tem que substituir sempre esses cartuchos, que é quase o valor da impressora, e no caso você tem que ver a quantidade de impressão que ela faz com cada cartucho, tá? Então tem muito disso daí, então toma bastante cuidado. Outro porém, tá? Geralmente você tem que escolher aqueles modelos onde encaixa o cartucho, é um quadrado, né? Um quadradinho assim, que depois eu posso até explicar um pouquinho mais qual é a diferença. Não é aquele que tem um furo que você encaixa e tem a cabeça de impressão já dentro da impressora. A cabeça de impressão seria diretamente o cartucho já. Então esses modelos são os melhores para você poder se prevenir desses problemas, tá? De ter um gasto muito grande. Lembrando que quando a pessoa opta por esses modelos mais baixos, ela a longo prazo, ao longo do tempo, né, que você usa a impressora, você vai gastar mais com tinta do que com a própria impressora. Isso é comum, tá? Entrando na parte de você utilizar a impressora toner, é muito diferente entre uma impressora que existe cartucho, tá? Desses cartuchos que são só os cartuchos, sem aquela parte do bulk ink, ele acaba sendo mais caro do que às vezes uma impressora toner, que hoje está em torno de 15 a 20 mil, de 15 mil em diante, né, os valores, e ela imprime inicialmente 700 cópias para frente, e depois em seguida com os toners você vai trocando e vai estar 100% cheio, ele já vai imprimir acima de 1000 cópias, né. No caso você tem essa impressora aqui, ela é uma impressora que só imprime em preto, tá? Então, pelo contrário, ela não imprime colorida, tá? Então ela não tem, mas também tem as versões coloridas de impressoras, só que é muito mais cara, tá? É bem diferente os valores. E aí tem as impressoras que são multifuncionais, coloridas a toner, e aí muda mais o valor também. Mas isso é de acordo com que a sua necessidade dentro do seu ambiente, ou de trabalho, ou da empresa, ou então é até mesmo no dia a dia, para você usar na sua casa, tá bom? Então, no caso, para a empresa, a gente sempre recomenda impressora a toner. Se não tem necessidade de imprimir colorido, imprima somente em preto mesmo, tá? E isso daí você vai ter uma diferença muito grande, tá bom? Em custo-benefício de cada impressora, em cada impressão que você efetuar, tá? O gasto é bem menor, tá bom? Então, na hora de você fazer esse transporte, na hora de escolher a sua impressora, toma bastante cuidado. Quiser saber de mais dúvida, mais detalhes, a gente vai sempre estar postando aqui, tanto sobre impressora, computadores, notebooks, né? Então a gente vai explicar vários detalhes, então se você tiver qualquer dúvida, aí você pode entrar em contato comigo, né? Mandar uma mensagem no Facebook ou no Instagram que a gente vai responder você, tá bom? A gente vai falar qual é o melhor modelo e qual é a melhor forma de você utilizar para cada objetivo, tá bom? Uma coisa muito importante, geralmente impressoras com tinta, você não pode deixar parado mais de uma semana, tá bom? Existem as impressoras que são utilizadas bastante cartuchos originais, tá bom? Principalmente aquelas que têm a impressão fotográfica, tá, né? Essas impressoras que tem cartucho
né, e são impressoras fotográficas, né, ela precisa que você faça impressão constantemente nela, mas não é todos os dias ou o tempo todo sem parar, tá? Ela precisa que você não possa deixar mais que uma semana, né, como eu já comentei, parada ali a impressora sem nenhuma impressão. Se possível, sempre desligue. Ao desligar e ligar a impressora, ele já faz automaticamente uma limpeza daquela tinta ressecada e ela puxa, isso é automático. Então a impressora, geralmente a tinta, se você ficar só desligando e ligando ela já gasta bastante tinta sozinha, você não precisa nem imprimir nada, tá? Então toma bastante cuidado nisso daí. Se você não usa constantemente, recomendo você não escolher uma impressora fotográfica e sim uma jato de tinta, né? Que seria aquela impressão fotográfica, passar para a parte de cabeça de impressão no cartucho diretamente, tá? Geralmente Canon e HP são os modelos mais conhecidos por utilizar esses cartuchos que eu estou falando para vocês, tá? Que não é a parte de impressão de qualidade, mas ele é a parte de impressão de cartucho. Caso tenha entupimento do cartucho ou algo do tipo, você simplesmente substitui isso daí e não perde a impressora. Ou então não fica caro para você fazer uma manutenção nela para recuperar a impressora. Então toma bastante cuidado, tá bom? Nesse ponto, é muito importante isso. Outro detalhe é sempre utilize tintas originais no seu equipamento. Muita gente questiona, fala, mas o valor é caro, né? Poxa, né? É muito mais caro, os outros cartuchos às vezes é menos da metade do valor do preço. Mas a impressora original, por mais que seja caro, né, e às vezes é egoísta a gente pensar dessa forma, é mais seguro para o cliente, tá? Porque o que acontece? O teor de água, né, de diluente que usa ali na tinta é muito diferente da original. É muito difícil você encontrar uma tinta de qualidade, principalmente desses cartuchos bem baratinhos, remanufaturados, comparado com uma qualidade de impressão da tinta, né, da original, tá? Então eles pensam em tudo isso daí, ciclo de uso. Então, principalmente para você que usa jato de tinta, utilize sempre cartucho original. Tipo assim, elimine essa opção de cartuchos remanufaturados ou paralelos, né, com essas tintas mais baratas, porque às vezes você vai ter bastante dor de cabeça ao utilizar a sua impressora nas futuras vezes que você for utilizar, tá bom? Então lembra sempre disso daí. Se você é uma pessoa que usa muito a impressora todos os dias, ou então usa uma vez por semana e imprime várias cópias, recomendo você fazer uma limpeza entre 6 meses a 1 ano. Agora, se você é uma pessoa que usa mais esporadicamente a impressora, uma vez no mês, 2 vezes no mês, mais ou menos assim, mesmo que seja por 2, 3 vezes na semana, aí você pode estender um pouquinho o prazo, tá? Geralmente a gente trabalha mais ou menos assim, entre 5 a 7 trocas de cartuchos dessa impressora para você fazer um ciclo de limpeza, tá? Isso varia muito de cada impressora, cada modelo, cada especificação que você utiliza dentro do seu ambiente, então vamos colocar mais ou menos isso daí, tá bom? Não é uma regra, mas isso é um mais ou menos que pode ser encarado para você ter uma noção, né? De opa, eu já troquei mais ou menos isso, então vamos mandar fazer uma limpeza uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, né? Isso é muito importante para você manter a sua impressora, principalmente se você já comprou uma impressora cara, né? Às vezes pagou 30, 40, 50 mil ou mais numa impressora, às vezes nunca fez uma manutenção mesmo sendo a toner, tá? A manutenção da toner é muito mais simples, mas também quando ele estraga as peças são muito mais caras, tá? Mas ela dura muito mais do que uma impressora jato de tinta ou com aquela cabeça de impressão no cartucho, tá bom? Então espero que eu tenha esclarecido um pouquinho aí, você que vai viajar, você que está pensando em comprar uma impressora, eu passei algumas dicas muito importantes para vocês aí, e se vocês precisarem de mais dicas, vai comentando aqui nos comentários, e quem sabe a gente pode atender o seu vídeo, o seu pedido, tá bom? Então, qualquer dúvida pode mandar uma mensagem, como eu já disse, e se precisar, a gente está aqui para ajudar e complementar a sua usabilidade de impressoras ou computadores no dia a dia, tá bom? Então um forte abraço e até o próximo vídeo.